Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Projeto Quero Congregar com Jesus e também do canal Saia Dela Povo Meu com Moisés Ferreira. Como vocês sabem, nós estamos aí com a série, tá certo? Vai ter uma playlist no meu canal, o canal Projeto Quero Congregar com Jesus, tá certo? E esse é o estudo número 5 e essa série é falando a respeito, explicando as doutrinas da Organização Adventista do Sétimo Dia. Como eu falo sempre nos meus vídeos, o objetivo aqui não é falar a respeito de pessoas, mas trabalhar na plataforma das ideias, tá certo? Aqui a gente está dialogando sobre as doutrinas da denominação Adventista Sétimo Dia. Existem pessoas maravilhosas de Deus dentro da denominação Adventista Sétimo Dia, como o joio e o trigo está em todos os lugares, né? Não só na denominação adventista, como em todos os lugares, tá certo? Religião cristã, não cristã, sem exceção, tá certo? Então, essa série é Moisés Ferreira e os Adventistas Sétimo Dia e Companhia. Porque muitas das coisas que eu vou falar, que estou falando nessa série, a respeito da denominação Adventista Sétimo Dia, também serve para as outras denominações, tá certo? Então, igreja de Deus, igreja gloriosa, comprada com o sangue do Cordeiro, selada com o Santo Espírito da promessa. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, meus amados, para essa fé que veio se manifestar no século 21, né? Tá certo? Nós que fazemos parte do Evangelho da Graça de Cristo, que não fazemos parte de nenhuma denominação religiosa, pois o Senhor Jesus não veio estabelecer nenhuma denominação, tá certo? O Evangelho tem como intuito as pessoas serem libertas na mente do sistema religioso, na verdade, né? É interessante que o Evangelho da Graça, ele faz o sentido contrário, né? Ele faz com que a gente nos liberte, tá certo? Do sistema denominacional temprário, desse cristianismo do século 21, meu amado, que não é o cristianismo que o Senhor Jesus deixou. Não é o Evangelho da Graça estabelecido por Paulo, por Senhor Jesus Cristo, tá certo? O cristianismo hoje ele está mergulhado, né, em um secretismo religioso, tá entendendo? Pegaram elementos da lei de Moisés, pegaram o paganismo e formaram isso que é conhecido, entre aspas, hoje como cristianismo. E quando você nasce aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, você já nasce preso a um sistema denominacional, por tradição, ensinada pelos nossos pais, né? Quando a gente é criança, nos leva a alguma denominação, até mesmo aqueles que não têm denominação, eles dizem assim, eu sou católico porque eu não sou crente, né? Porque eu não sou evangélico, assim, por diante, né? Já tem essa cultura, e essa cultura não vem de hoje, né? Vem de muitos e muitos séculos, até o nosso século 21. E as pessoas, muitos, né, estão presos e presas a essas denominações, né? Tá certo? Então o Evangelho da Graça tem com a gente fazer com que a gente, estudando a palavra de Deus, né? Tanto na questão textual, né? Correta, texto dentro do contexto, né? A questão cronológica, tudo de acordo com a Bíblia ensina, como a Bíblia ensina, aí sim a gente, pelo poder do Espírito de Cristo, a gente é liberto, meu amado, na mente, pelo poder do Espírito Santo, somos libertos do sistema denominacional que tem com o intuito de escravizar as pessoas dentro das denominações, tá bom? Então o estudo número 5 dos Adventistas Sétimo Dia da denominação tem como título Fé, Arrependimento e Confissão. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Tá entendendo? Então a fé é a convicção de fatos que se não veem. Convicção é a certeza, né? A fé é a convicção de fatos que se não veem, né? Mas se esperam, né? De fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem, né? Tá certo?
Então, essa é a fé. Então, a denominação adventista, ela crê, né? E lembrando que quando eu falo adventista sétimo dia, também serve para as outras denominações, eles creem que Jesus ainda vai voltar no século 21, ou no século, porventura, que possa vir, né? Que há de vir. Tá certo, meu amado? Eles creem nisso. Só que a plataforma deles, da fé deles, né, dos Adventistas do sétimo dia, não está correta, meu amado. Não é a fé verdadeira. Lembra que o Senhor Jesus disse, quando vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, claro que ele está se referindo ao ano 70, ele disse, encontrará fé na terra? Ou seja, essa terra era a terra habitada da época, tá certo? Dá certo? Do século I, tá certo? Mas, trazendo como ensino espiritual para hoje, né? A fé que Jesus estava falando era a fé baseada na lei e nos profetas. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, a lei e os profetas, se não falar dessa forma, jamais verão a alva. A alva é Jesus Cristo. Então, meu amado, ou seja, em outras palavras, não está de acordo com o Evangelho da Graça, né? Então, o Senhor, né, estabeleceu o seu Evangelho, né? E aqueles que ele imputaria a fé neles, porque a fé é um dom de Deus, né? Ele viveria na plataforma verdadeira da palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina do cristão. Tá bom? Então, a plataforma é a palavra de Deus, mas dentro do contexto, sem mexer no texto, né? Sem querer colocar as falácias, sofismas, né? Dos líderes religiosos, da teologia hoje do século 21, é aceitar a Bíblia e a Bíblia só, meu amado, como única regra de fé e doutrina. Lembrando que os Adventistas do sétimo dia não usam só a Bíblia, né? Eles usam os escritos de Ellen White também, tá certo? Que tem como livros inspirados, né? No mesmo patamar dos outros profetas bíblicos, tá certo? Então, meus amados, a fé verdadeira tem que estar estabelecida na palavra de Deus, tanto no sentido textual, né, linguístico, como também, meu amado, no sentido cronológico. Porque se eu não estiver de acordo, né, se eu não entender que Cristo já voltou no ano 70, a minha fé não é uma fé verdadeira. É uma fé que está aguardando alguma coisa que não vai vir, meu amado, porque já veio. Como alguém pode vir se já veio? Você está entendendo? Então, os que estavam vivendo antes do ano 70, eles viviam nessa fé. Por isso que Paulo escreveu no livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus foi escrito mais ou menos por volta do ano 64 a 68, né? E Paulo vivia na esperança, antes deles ter sido decapitado, né? Foi morto a fio da espada. Ele vivia nessa esperança de que Jesus ia voltar. Então, ele poderia dizer, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Paulo vivia na fé, na esperança da vida eterna por ocasião de Cristo voltar a esta terra. Voltar à terra habitável da época no ano 70. Ele não sabia o dia e a hora, mas ele sabia que estava próximo. Você está entendendo? Essa é a fé verdadeira, né? Paulo estava de acordo com a lei e com os profetas. Mas o sistema denominacional adventista sétimo dia e as outras denominações, quando ensina que Jesus ainda vai voltar, meu amado, eles estão errados cronologicamente. A base deles é uma base furada, embora use a Bíblia. É bíblico. Jesus vai voltar, a Bíblia diz, ó, está aqui escrito, ó, venham sem demora. Claro que está ali na Bíblia, venham sem demora. Mas foi escrito quando? Antes do ano 70. E quando chegou o ano 70, Jesus cumpriu as suas palavras, que está escrito, né, nos originais grego. A palavra que Jesus viria rápido é táquio, tá certo? Que originou-se a palavra táxi, né? Rápido, velocidade. Então Jesus cumpriu no ano 70. Então você vê, meu amado, que a fé que os adventistas do sétimo dia têm não é uma fé verdadeira. Tá certo? Qual é a fé verdadeira hoje para o século 21? Na questão bíblica. É que eu tenho que crer que Cristo veio, já morreu por mim,
me deu a sua, foi vitorioso em meu lugar, e agora eu vivo nessa fé verdadeira. Aí eu posso dizer, né? E que ele voltou no ano 70 e estabeleceu o seu reino. Ele deu vida eterna a um e morte eterna a outro. E ressuscitou uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. A ressurreição dos mortos já aconteceu, meu amado. Aí eles têm fé que quando Cristo vai vir, vai ressuscitar uns e vai vai ressuscitar um na primeira ressurreição, como eles dizem, né? Vai ressuscitar os que vão ser salvos, vai para uns dias para a glória, os adventistas do sétimo dia, né? Vai ser levado para o céu, né? Hoje, por exemplo, a Assembleia de Deus já diz, quando pergunta, onde estão os que já desceram a sepultura, que morreram em Cristo? Aí eles dizem, estão na glória, Assembleia de Deus, né? E outras denominações, né? Está na glória, até aí está certo. Só que a Assembleia de Deus crê, veja que a plataforma não é a palavra de Deus, meu irmão. Crê que Jesus ainda vai voltar a esta terra e trazer esses que já estão na glória. É outro erro, meu amado. Não é a fé verdadeira. Quem está na glória, meu amado. Lembra quando o ladrão da cruz estava lá? Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Se referindo ao ano 70, meu amado. Aí Jesus disse, te prometo hoje que estarás comigo no paraíso. Quando ele viesse no ano 70. Ele veio no ano 70 e ressuscitou aquele bom ladrão que aceitou o Messias como seu salvador. Então, meus amados, você vê que, não sei se vocês já foram no velório, que parece um comício. Entra um candidato, entra outro. Esses candidatos que eu estou falando são os líderes religiosos. Aí eles começam a dizer, né, para agradar, né, os presentes ali, ou para confortar aqueles que estão ali. Aí eles dizem, essa pessoa que está aqui deitada no caixão, ela há de ressuscitar nos últimos dias. Mas os últimos dias foi no ano 70, meu amado. Foi até o ano 70. Mas estão lá ensinando, né? Vai ressuscitar. Tá certo? Por quê? Porque a plataforma deles não são, meu amado, da fé verdadeira da Bíblia. Tanto textualmente como cronologicamente. Tá entendendo? Aí eles começam, você vê que às vezes entra um católico, quando sai o católico, é aquela briga, meu amado. Você não sei, é uma briga santa, como eles chamam, né? Entra um católico, aí depois entra um evangélico, aí sai, entra até aqueles que não são cristãos, mas que não são... não vive realmente o cristianismo, por exemplo, entra até um espírita, mas que usam a Bíblia também, né? Aí tá lá as suas teses lá, coloca suas teses. Por quê? Porque na família tem esse secretismo, né? Ou ecumenismo religioso. Um é da católica, o outro é Assembleia de Deus, é Universal, Brasil para Cristo. Aí é aquela bagunça no velório. Mas tudo ensinando coisas que não é bíblico, não tem fundamento bíblico correto do Evangelho da Graça. Usam a Bíblia. Vão lá com a Bíblia debaixo do braço como fosse um desadorante, né? E aí, meu amado, eles enganam as pessoas não porque querem, mas porque têm a mente cauterizada com o sistema denominacional, certo? Então eles são papagaio. Eles repetem aquilo que aprenderam no curso de teologia ou no discipulado de uma denominação. Muito cuidado, meu amado. Jesus já voltou a essa terra e cumpriu as suas promessas. Ele não é mentiroso, não. Ele disse que ia voltar e ele voltou no ano 70. Agora nós vivemos nessa esperança que Cristo deu a sua vida em nosso lugar, tá certo? A fé, ela tem com expansão, não só para a frente, tá certo? Mas também para trás. Então nós cremos naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, que é o dom da fé. Nós cremos naquilo que Ele fez por nós e que Ele prometeu por nós, de que os mortos ressuscitariam. Tá certo? Que Ele voltaria a esta terra e Ele voltou, meu amado. Essa é a fé verdadeira, é a convicção verdadeira. Tá certo? E não uma convicção, né, no sistema denominacional templário. Você vê, meu amado, que quem está nessas denominações estão com a mente cauterizada, não vai ver, meu amado, não vai haver ainda a ressurreição dos mortos. Já aconteceu no ano 70.
Jesus disse, quando o Filho do Homem viesse, ele daria vida eterna a um e morte eterna a outro. Mas as denominações estão ensinando, a igreja denominacional Adventista Sétimo Dia e as outras denominações, que Jesus ainda vai voltar a essa terra e vai ressuscitar uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Aí existem vários tipos de ensinamento aí, né, baseado nessa ideia. Criaram até filmes, né, deixados para trás, porque muitos vão ser raptados, né, de uma hora para outra, arrebatamento secreto. Então, meu amado, são erros e mais erros. Você vê, meu amado, quando a plataforma não é a palavra de Deus, textualmente, corretamente, o texto correto, obedecendo o texto correto, né? As palavras de Jesus, ser seguidor realmente do Filho do Homem, ser seguidor do Cordeiro, meu amado. Quando a gente está errado cronologicamente, aí vai virando uma bola de neve, e erros e mais erros que penduram dentro desse cristianismo do século XXI. Você está entendendo? Então, meu amado, ser cristão verdadeiramente bíblico, né? Por isso que o meu slogan também no YouTube é Igreja Cristã Bíblica, né? Bíblica Cristã, tá certo? Por quê? Porque nós somos bíblicos, aceitamos o texto bíblico como está escrito, não acrescentamos e nem tiramos, e respeitamos também a questão cronológica. Os acontecimentos que aconteceram, aconteceram. Tá certo? Então não podemos negar a veracidade bíblica e histórica no sentido cronológico. Tá certo? Então, meu amado, a fé verdadeira é a convicção de fatos que já aconteceram, porque já estão vivendo depois da obra consumada da troca do pacto, 20 séculos depois, né? Então a fé, eu poderia ponderar esse texto da Bíblia assim: a fé é a certeza das coisas que já aconteceram, que se esperam ainda, sim, no sentido de que quando nós descermos à sepultura, né, nós automaticamente receberemos um corpo transformado e iremos para as mansões celestiais, né? Iremos para a glória, para o paraíso. Por isso que a palavra redenção quer dizer levar de volta ao Éden, ao paraíso. Mas é esse paraíso aqui na terra, meu amado? Não, meu amado. Tá certo? Não é aqui na terra. Certo? Aqui na terra, meu amado, vai continuar. Gerações vêm, geração vai. O evangelho é eterno também, por isso que é eterno. Continuará sendo pregado. Uns vão aceitar e outros não vão aceitar. Quem aceita, e que foi porque foram escolhidos antes da fundação do mundo. Tá entendendo? Então você foi escolhido antes da fundação do mundo, meu amado. Eu e você. Que privilégio, né, meu amado? Aí alguns estão botando de barreira abaixo esse privilégio, meu amado. Aí o estudo diz arrependimento e confissão. Aí cria-se uma religião de eu erro e peço perdão. É como o povo de Israel, né? O povo de Israel, eles deram um jeitinho de viver desobedecendo a Deus, né? Os que viviam debaixo da lei, tá entendendo? Aí eles deram de jeitinho. Quando eles falhavam, ele tinha um cordeiro lá para pagar o preço. Tá entendendo? Aí ficaram nisso. Pecava e colocava um cordeirinho. Pecava e colocava um cordeirinho. E ficava nessa, cordeirinho. Pecando e cordeirinho. Ah, se preocupe não. Pode viver em pecado. Pode viver do jeito que você quer. Não viva no espírito não. Né? Por quê? Porque temos um cordeirinho. O cristianismo do século XXI, ele deu o mesmo jeito, meu amado. Eles têm um cordeirinho, vamos dizer assim, né? Toda vez quando eles não andam de acordo com o cristianismo, né? Com a fé verdadeira, eles têm a confissão e o arrependimento. Tá entendendo? Do jeito que a igreja católica tem a missa todos os domingos, né? Ali na missa, meu amado, Cristo morre literalmente todos os dias, na hóstia e no vinho ali que é apresentado, né? Tá certo? Então a missa é uma aberração, como o que também os evangélicos e protestantes inventaram, a confissão e o arrependimento. Cristo já morreu por todos os nossos pecados, meu amado. Ele veio a essa terra, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou todos os pecados do mundo. Tá entendendo?
João Batista impôs as mãos sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e transferiu figuradamente todos os pecados do mundo, meu amado, para Jesus Cristo, que era o Cordeiro imaculado e se tornou o Cordeiro maculado. E ele no ano 31, morreu por todos os nossos pecados, pagando o preço da vida eterna, da condenação da segunda morte, tá certo? Da morte eterna. Ele pagou o preço do dano da segunda morte. Então, ele pagou, tá certo? O escrito de dívida, né? Que era contra nós. Ele apagou o escrito de dívida, tá certo? Havia um escrito de dívida, mas ele apagou com o seu próprio sangue, meu amado. E agora nós vivemos e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o evangelho verdadeiro. E agora nós vivemos pela fé naquele que vive pelos séculos dos séculos. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, meu amado, o ensino número 5 dos Adventistas sétimo dia, que essa ponderação também serve para as outras denominações, é uma aberração, meu amado. Não é a fé verdadeira, baseada biblicamente e cronologicamente, né? Não é essa ideia de arrependimento e confissão que eles ensinam, tá certo? Que o caba sempre continua sendo pecador. Tem até música que diz: pecador eu sou, mas Deus... Só que as pessoas que estão me vendo nesse momento podem dizer assim: mas nós não somos pecadores. Tá entendendo? Só que diante de Deus, meu amado, Deus já nos fez justo. Mas eu estou com a mente cauterizada com o sistema denominacional temprado do século XXI, que ensina que nós ainda, mesmo depois que aceitamos seguir o Cordeiro onde quer que ele vá, Jesus Cristo, ainda somos pecadores, meu amado. Aí por isso que entra aí o quê? É como se fosse uma missa, tá entendendo? Arrependimento e confissão. Aí você tem que estar sempre se arrependendo e confessando. Tá entendendo? Nunca acaba isso, meu amado. Sempre por quê? Porque eles querem prender as pessoas dentro do sistema denominacional. E você fica... Tem gente que entra em depressão. Tem gente que, né, faz loucura para tentar, como Martinho Lutero, né, que se chicoteava, né, para mortificar o eu, né? Então, muitos se martirizavam, né, para tentar mortificar o eu. É o Espírito Santo que faz com que nosso eu seja crucificado, meu amado. Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós aceitamos a obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, meu amado, em nosso lugar, ele morreu em nosso lugar. Era para nós ter morrido naquela cruz. Ele deu a sua vida por nós, meu amado. E ressuscitou para a nossa justificação, para que quando a gente crê nisso, nós reavivamos a fé, né, o dom da fé em nós. Nós já nascemos com a vida eterna depois da troca dos pactos. Antes do ano 70, as pessoas não nasciam já com a vida eterna. Eles tinham que aceitar Jesus como seu Salvador e passar pelo batismo e pela experiência da salvação. Está entendendo? Mas nós, depois do ano 70, já nascemos, que se você foi escolhido antes da fundação do mundo, e eu creio que eu e você foi, né? Nós já nascemos salvos em Cristo Jesus. Mas aí a gente somos embriagados com o sistema denominacional no decorrer da nossa vida, por tradição, tá certo? Dos nossos pais. E aí precisamos ser o quê? Liberta agora da mente, do sistema denominacional que cativa a mente, a corrente, nos deixa acorrentado no sistema denominacional. Seja ele cristão ou não, meu amado. Aí tem alguns agora que o budismo não é uma religião. Tá entendendo? Ou sendo religião ou não, meu amado, prende as pessoas dentro de uma mentira. Tá certo? Que vem como se fosse uma verdade. Tá certo? Lembrando aqui que a gente não está falando sobre pessoas, mas sobre o sistema religioso. Seja ele cristão ou não. Tá certo? Então o budismo, meu amado, eu escutei essa semana em um local, o caba lá falando a respeito do budismo, né?
que na verdade ele está ensinando espiritismo, mas tudo bem, né? Falando sobre o budismo, não, o budismo não é uma religião, tá certo? Ele fez até uma crítica, né, a respeito do inferno. No budismo a gente não diz assim, ó, se você não aceitar, você vai para o inferno, né? Como a Igreja Católica fez na Idade Média, e hoje quem faz isso é o assembleísta, né? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não existe um inferno literal não, meu amado. Quando as pessoas ficam queimando literalmente. Isso aí foi invenção. Pegaram esse inferno grego e trouxeram para o cristianismo. E fizeram um sincretismo pagão religioso, tá bom? Então, essa crítica aí que ele fez está corretíssimo. Porém, o budismo vem como algo assim bom para as pessoas. Ah, não, é questão do karma, né? A questão de, né, meditação, né? Ó, eu ser uma pessoa melhor, tal. Só que, meu amado, a religião ou não religião, ou segmento que não seja o evangelho da graça, meu amado, não tem capacidade de me fazer com que eu realmente seja um verdadeiro cristão. Que eu esteja no paraíso, porque o objetivo do evangelho é nos salvar, tá certo? Desse sistema podre denominacional, né? E também nos transformar, tá certo? Nos renovar, nos fortalecer, fazermos com que o povo veja Cristo em nós, a esperança da glória também aqui nessa terra. E nos levar para o paraíso. Coisa que nenhuma denominação pode fazer, ou não denominação. Tá certo? Coisa que nenhuma religião pode fazer, ou não religião. Você que diz aí que o budismo não é uma religião, a gente sabe que é, né? Você pode falar bonito como for, tá certo? Mas essa religião, meu amado, ou não religião, esse budismo, não pode fazer com que você tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Porque só o poder do Evangelho tem essa capacidade. Só existe um meio de salvação, né? Aí ele diz, mas você salva de quê? Meu amado, nós vamos descer a sepultura e não tem reencarnação. Se nós descermos a sepultura descansando em Cristo, na fé verdadeira, tá certo? No Evangelho verdadeiro, nós vamos para o paraíso. Existe sim vida após a morte, de acordo com a Bíblia, né? Não é uma continuação da vida aqui da terra. É vivermos num paraíso, tá certo? Como o Senhor Jesus prometeu ao ladrão da cruz. Te prometo hoje que estarás comigo no paraíso. Então você vê aí, meu amado, que esse sistema denominacional, adventista do sétimo dia e de outras denominações, né, cristãs e não cristãs, eles não estão de acordo, embora use a Bíblia, o Espiritismo também usa a Bíblia, tá certo? Não está de acordo com a palavra de Deus, tá certo? Então a fé verdadeira, o estudo foi fé, arrependimento e confissão. A fé verdadeira é aquela que está estabelecida na palavra de Deus, contextualmente corretamente, né? Linguisticamente e também cronologicamente. Essa é a fé verdadeira. E não em uma fé numa suposta vinda que nunca virá, porque já veio. O Senhor está olhando do céu, meu amado, e também diante de nós, e dizendo, meu Deus, que povo bobo. Será que eles não estão vendo que eu já voltei? Assim como o povo de Israel estão esperando ainda os judeus, né? Estão esperando ainda o Messias vir, a primeira vinda ainda. Mesmo assim, os evangélicos, protestantes e católicos estão esperando Jesus voltar ainda em nosso século, que ele já voltou. Então é engano por todos os lados, meu amado. É confusão religiosa denominacional. Por isso que a Bíblia, trazendo espiritualmente para nossos dias, né, chama de Babilônia. Confusão. Né? Por quê? Porque deixaram a palavra do Senhor. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina do cristão. Então a fé verdadeira é fé naquilo que Cristo fez e está fazendo em nós. Tá certo? E essa questão dos ensinamentos, arrependimento e confissão, isso aí foi uma estratégia
do sistema denominacional para prender as pessoas dentro da denominação, porque a Bíblia diz que nós somos justos em Cristo Jesus. Tá entendendo? Nós já nascemos justos, meu amado. Tá certo? Justo. E essa santificação, a justificação no sentido de imputação e de comunicação, né, no sentido de santificação, ela é manifesta naturalmente em nossa vida, por meio das nossas obras. Por isso que as obras do reino do Senhor. Tá entendendo? Então, meu amado, as obras daqueles que estão dentro das denominações, ou religião ou não religião, elas não são as obras que foram preparadas antes da fundação do mundo. Tá entendendo? Porque ela tem que ser gerada pelo Espírito de Cristo. Se ela não for, meu amado, Paulo disse, ó, se você não tiver o Espírito de Cristo, você não é dele. Tá entendendo? Ou temos Cristo ou não temos Cristo. Tá certo? Por isso que ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Um relacionamento. Vive você um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Amém. Porque Jesus nos escolheu antes da fundação do mundo. A mim e a você, meu amado. Tá bom? Que Deus possa lhe abençoar. Chegando no final dessa meditação, né? Da lição 5. E a gente vê que mais uma vez a doutrina adventista do sétimo dia e das 8 denominações não está de acordo com a palavra do Senhor, com o Evangelho da Graça. Tá bom, meu amado? Graça e paz a todos, né? E eu vou terminar com a oração. Nesse momento eu peço a você, meu amado, que você quiser se libertar, se porventura você está no meu canal, tá certo? E ainda não se libertou do sistema denominacional, mesmo tentando, não está conseguindo, eu entendo isso, tá certo? Eu vou orar por você nesse momento, para que Deus opere na sua vida poderosamente, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, louvado, exaltado, magnificado seja teu santo e excelso nome. Nesse momento, ó Pai querido, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, louvado, exaltado, magnificado seja teu santo e excelso nome, Pai. Nesse momento, como ministro do teu Evangelho, eu coloco, ó Pai, todas essas pessoas que estão me vendo pela manhã, à tarde ou à noite, em tuas mãos, para que o Senhor faça por ela o que ninguém pode fazer, Senhor. Só o Senhor, só o teu Santo Espírito pode fazer, que é transformar a vida. Coloco todas elas em tuas mãos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, ó Pai, cada dia mais, fazer com que eles tenham a certeza que o Senhor tem um plano especial para cada um deles. E o plano especial é estar de acordo com a tua palavra, porque é a única regra de fé e doutrina. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Obrigado pelo dom da fé em Cristo Jesus, pela fé verdadeira na tua palavra. Te peço por todos esses, ó Pai, que estão me ouvindo nesse momento e me vendo, que eles possam ter a certeza que eles fazem parte do teu povo, que eles foram escolhidos antes da fundação do mundo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado, que a mensagem não fique só na mente, mas que desça ao seu coração e faça aquilo que a palavra tem que ser feita, tá bom? Que temos a promessa que ela não voltará vazia. Fique na paz, Deus lhe abençoe. Tenha um excelente dia de sábado, onde quer que você esteja, lembre-se que você é o Evangelho em movimento. Fui!